A maioria de nós vive a vida acreditando que a realidade que conhecemos é a única realidade que existe. Acreditamos que a Terra, o universo, a vida, tudo isso é a criação de uma força superior. Mas e se eu te dissesse que, para uma antiga e misteriosa filosofia, a nossa realidade não é um paraíso, mas uma prisão, e que o nosso universo, o nosso corpo e a nossa mente são os elementos de uma cela cósmica, um sistema de controle projetado para nos manter em um estado de esquecimento? Esta é a visão gnóstica da existência. A visão de um sistema de controle criado por seres malignos que se alimentam do nosso medo. O seu nome? Arcontes. Esta é uma jornada que nos leva a um dos segredos mais profundos e mais proibidos da história da espiritualidade. A história de uma prisão cósmica e da chave para a nossa libertação. O enigma da realidade e a grande pergunta. Olhe ao seu redor. A nossa realidade é um paradoxo. É um mundo de beleza, de amor e de alegria que, ao mesmo tempo, é um mundo de sofrimento, de injustiça e de dor. Como pode um Deus de pura bondade criar uma realidade com tanto caos e tanta crueldade? Para os gnósticos, uma antiga e misteriosa filosofia, essa pergunta era o cerne de sua visão de mundo. Eles olharam para o paradoxo e chegaram a uma conclusão que chocou o mundo. A nossa realidade não é um paraíso, mas uma prisão, e que o nosso universo, o nosso corpo e a nossa mente são os elementos de uma cela cósmica. Um sistema de controle projetado para nos manter em um estado de esquecimento. O cosmos gnóstico e a origem do caos. A visão gnóstica do cosmos é, em sua essência, a visão de uma guerra entre a luz e a escuridão. No centro de sua cosmologia está a ideia de que o universo que conhecemos não é a criação de um Deus supremo e perfeito, mas sim a criação de uma divindade menor e imperfeita. Essa divindade, para os gnósticos, é o demiurgo. O demiurgo, em sua vaidade e ignorância, se separou da fonte original de luz, o plenoma, o reino do Deus Supremo, e criou um mundo em sua própria imagem, um mundo de matéria, de sofrimento e de imperfeição. O demiurgo, em sua arrogância, se convenceu de que era o único Deus e se tornou o carcereiro de sua própria prisão. Mas ele não estava sozinho. Para ajudá-lo a manter o controle sobre a prisão cósmica, ele criou um exército de seres. Os seus servos, os seus lacaios, os arcontes, os carcereiros da prisão cósmica, os arcontes. Os arcontes, os carcereiros da prisão cósmica, são seres que se alimentam de energias de baixa frequência, medo, raiva, sofrimento e ansiedade. O seu trabalho é manter a humanidade em um estado de esquecimento, de amnésia espiritual. Eles criaram um mundo material, o nosso corpo físico, como uma vestimenta de carne que aprisiona a nossa alma, que na verdade é uma centelha de luz, um fragmento do Deus Supremo. A sua prisão não é uma cela de pedra, é uma prisão mental. Eles nos mantêm presos através de emoções, de crenças, de sistemas de controle social e religioso que nos impedem de questionar a natureza da nossa realidade. A sua maior ferramenta de controle é a ignorância. Eles nos fazem acreditar que este mundo é tudo o que existe, que o nosso corpo é tudo o que somos e que a morte é o fim. E, em meio a essa ignorância, a nossa alma se sente sozinha, abandonada e sem esperança. A prisão da matéria e a amnésia da alma. Os arcontes não nos controlam com correntes de ferro. Eles nos controlam com correntes de medo, de dogmas e de ilusões. A sua principal ferramenta é o medo. Eles criam em nossa sociedade um medo constante de não ter o suficiente, de não ser bom o suficiente, de não pertencer. Esse medo nos mantém em um estado de vibração baixa, o alimento de sua existência. A ansiedade que sentimos, as nossas preocupações, a nossa raiva. Tudo isso é o alimento que os arcontes usam para nos manter em sua prisão. Eles também nos controlam através dos dogmas. Eles criaram religiões e sistemas de crenças que, em sua essência, nos ensinam a ser obedientes, a não questionar, a acreditar em um Deus que pune e que julga. Esses dogmas, na visão gnóstica, são um vírus mental, um programa de controle que nos impede de buscar a nossa própria verdade.
A sua prisão é a ilusão. Eles nos fazem acreditar que a felicidade está nas coisas materiais, no consumo, no poder. Eles nos fazem correr atrás de coisas que não nos satisfazem, para que nunca nos lembremos da única coisa que nos traria a verdadeira felicidade: a nossa conexão com a nossa própria alma. O despertar da centelha divina e a chave da liberdade. Mas a esperança não está perdida. A chave para a nossa libertação está em nossas mãos. O antídoto para a prisão dos arcontes é a gnose. Gnose não é um dogma, é um conhecimento interior, uma revelação direta de nossa verdadeira natureza. É o momento em que a nossa centelha divina, em meio ao caos, se acende. O caminho para a gnose é a revolução interior. É o ato de questionar tudo o que nos foi ensinado. É o ato de meditar, de silenciar o ruído da mente e de ouvir a voz da nossa alma. É a prática de desapegar das ilusões do mundo, dos desejos do ego e do medo. E é nesse contexto que Jesus surge. Para os gnósticos, Jesus não é um salvador que nos salva do pecado. Ele é um mestre da gnose, um emissário do plenoma, que veio para nos dar as ferramentas para nos libertarmos da prisão dos arcontes. A sua mensagem não é sobre a obediência, mas sobre a libertação. A sua mensagem não é sobre a salvação, mas sobre o despertar. A visão gnóstica da prisão cósmica, embora desafiadora, é uma mensagem de profundo empoderamento. Ela nos diz que não somos vítimas indefesas. Somos seres de luz que, em um momento de esquecimento, se perderam em um mundo de ilusão, mas que, em sua essência, temos a chave para a nossa própria liberdade. A jornada de despertar é a sua jornada para casa. É a jornada de se lembrar de sua verdadeira origem, de se libertar das correntes do medo e do ego e de se tornar o mestre da sua própria realidade. A visão de uma guerra cósmica e a origem do caos. A visão gnóstica do cosmos é, em sua essência, a visão de uma guerra entre a luz e a escuridão. No centro de sua cosmologia está a ideia de que o universo que conhecemos não é a criação de um Deus supremo e perfeito, mas sim a criação de uma divindade menor e imperfeita. Essa divindade, para os gnósticos, é o demiurgo. O demiurgo, em sua vaidade e ignorância, se separou da fonte original de luz, o plenoma, o reino do Deus Supremo, e criou um mundo em sua própria imagem. Um mundo de matéria, de sofrimento e de imperfeição. O demiurgo, em sua arrogância, se convenceu de que era o único Deus e se tornou o carcereiro de sua própria prisão. O drama cósmico, plenoma, demiurgo e os arcontes. A visão gnóstica do cosmos é, em sua essência, a visão de uma guerra entre a luz e a escuridão. No centro de sua cosmologia está a ideia de que o universo que conhecemos não é a criação de um Deus supremo e perfeito, mas sim a criação de uma divindade menor e imperfeita. Essa divindade, para os gnósticos, é o demiurgo. O demiurgo, em sua vaidade e ignorância, se separou da fonte original de luz, o plenoma, e criou um mundo em sua própria imagem, um mundo de matéria, de sofrimento e de imperfeição. O demiurgo, em sua arrogância, se convenceu de que era o único Deus e se tornou o carcereiro de sua própria prisão. Mas ele não estava sozinho. Para ajudá-lo a manter o controle sobre a prisão cósmica, ele criou um exército de seres, os seus servos, os seus lacaios, os arcontes. Eles são os guardiões dos portões do mundo material, os carcereiros que se alimentam de nossas energias de baixa frequência, medo, raiva, sofrimento e ansiedade. O seu trabalho é manter a humanidade em um estado de esquecimento, de amnésia espiritual. A centelha divina e o caminho para casa. A visão gnóstica da prisão cósmica, embora desafiadora, é uma mensagem de profundo empoderamento. Ela nos diz que não somos vítimas indefesas. Somos seres de luz que, em um momento de esquecimento, se perderam em um mundo de ilusão, mas que, em sua essência, temos a chave para a nossa própria liberdade. A centelha divina é a nossa verdadeira essência. É um fragmento do Deus Supremo que está aprisionado em um corpo de carne, em um mundo de ilusão. Mas essa centelha não pode ser apagada. Ela é a nossa bússola interior.
o nosso GPS espiritual, que está sempre tentando nos guiar de volta para casa. A jornada de despertar é a sua jornada para casa. É a jornada de se lembrar de sua verdadeira origem, de se libertar das correntes do medo e do ego e de se tornar o mestre da sua própria realidade. O caminho para a gnose, o conhecimento interior, é o caminho para a liberdade. É o ato de questionar tudo o que nos foi ensinado, de meditar, de silenciar o ruído da mente e de ouvir a voz da nossa alma. O legado de uma visão de mundo revolucionária. A visão gnóstica, em sua essência, nos convida a uma revolução interior. Ela nos diz que a nossa maior luta não é contra um inimigo externo, mas contra a nossa própria ignorância, o nosso próprio esquecimento. E a nossa maior vitória não é o poder sobre o mundo, mas o poder sobre nós mesmos. A visão gnóstica da prisão cósmica, embora desafiadora, é uma mensagem de profundo empoderamento. Ela nos diz que não somos vítimas indefesas. Somos seres de luz que, em um momento de esquecimento, se perderam em um mundo de ilusão, mas que, em sua essência, temos a chave para a nossa própria liberdade. A jornada de despertar é a sua jornada para casa. É a jornada de se lembrar de sua verdadeira origem, de se libertar das correntes do medo e do ego e de se tornar o mestre da sua própria realidade. Mas ele não estava sozinho. Para ajudá-lo a manter o controle sobre a prisão cósmica, ele criou um exército de seres, os seus servos, os seus lacaios, os arcontes. Capítulo 1. O cosmos gnóstico e a origem da prisão. A história gnóstica começa com o plenoma, o reino do Deus Supremo, um lugar de pura luz, de pura consciência e de perfeita unidade. Do plenoma fluía uma série de emanações, seres de luz que eram perfeitos em sua essência, mas, em um momento de ignorância, uma dessas emanações se aventurou além dos limites do plenoma e, em sua jornada, criou um vazio, um abismo de trevas e de caos. E nesse abismo, o demiurgo, uma divindade arrogante e ignorante, se manifestou. Ele acreditou que era o único Deus, o Criador de tudo, e em sua solidão, ele criou o mundo material, a matéria, como uma imitação imperfeita do plenoma. Ele criou o universo que conhecemos, com suas leis, suas galáxias e seus planetas, e o fez como uma prisão para a alma humana. O seu objetivo era manter as almas presas em um ciclo de vida e de morte, para que elas nunca se lembrassem de sua verdadeira origem. E para ajudá-lo a manter a prisão, ele criou os arcontes. Capítulo 2. A prisão da matéria e o esquecimento da alma. Os arcontes, os carcereiros da prisão cósmica, são seres que se alimentam de energias de baixa frequência, medo, raiva, sofrimento e ansiedade. O seu trabalho é manter a humanidade em um estado de esquecimento, de amnésia espiritual. Eles criaram o mundo material, o nosso corpo físico, como uma vestimenta de carne que aprisiona a nossa alma, que na verdade é uma centelha de luz, um fragmento do Deus Supremo. A sua prisão não é uma cela de pedra, é uma prisão mental. Eles nos mantêm presos através de emoções, de crenças, de sistemas de controle social e religioso que nos impedem de questionar a natureza da nossa realidade. A sua maior ferramenta de controle é a ignorância. Eles nos fazem acreditar que este mundo é tudo o que existe, que o nosso corpo é tudo o que somos e que a morte é o fim. E, em meio a essa ignorância, a nossa alma se sente sozinha, abandonada e sem esperança. Mas, em meio à escuridão da prisão, há uma luz. Uma pequena chama que os arcontes não puderam apagar. A centelha divina é a nossa verdadeira essência, a nossa conexão com o plenoma. E é essa centelha que, quando despertada, se torna a chave para a nossa libertação. Capítulo 3. As ferramentas da prisão, medo, dogmas e ilusões. Os arcontes não nos controlam com correntes de ferro. Eles nos controlam com correntes de medo, de dogmas e de ilusões. A sua principal ferramenta é o medo. Eles criam em nossa sociedade um medo constante de não ter o suficiente, de não ser bom o suficiente, de não pertencer. Esse medo nos mantém em um estado de vibração baixa, o alimento de sua existência.
A ansiedade que sentimos, as nossas preocupações, a nossa raiva, tudo isso é o alimento que os arcontes usam para nos manter em sua prisão. Eles também nos controlam através dos dogmas. Eles criaram religiões e sistemas de crenças que, em sua essência, nos ensinam a ser obedientes, a não questionar, a acreditar em um Deus que pune e que julga. Esses dogmas, na visão gnóstica, são um vírus mental, um programa de controle que nos impede de buscar a nossa própria verdade. A sua prisão é a ilusão. Eles nos fazem acreditar que a felicidade está nas coisas materiais, no consumo, no poder. Eles nos fazem correr atrás de coisas que não nos satisfazem, para que nunca nos lembremos da única coisa que nos traria a verdadeira felicidade: a nossa conexão com a nossa própria alma. Capítulo 4. O caminho para a liberdade, a gnose e a revolução interior. Mas a esperança não está perdida. A chave para a nossa libertação está em nossas mãos. O antídoto para a prisão dos arcontes é a gnose. Gnose não é um dogma. É um conhecimento interior, uma revelação direta de nossa verdadeira natureza. É o momento em que a nossa centelha divina, em meio ao caos, se acende. O caminho para a gnose é a revolução interior. É o ato de questionar tudo o que nos foi ensinado. É o ato de meditar, de silenciar o ruído da mente e de ouvir a voz da nossa alma. A prática de desapegar das ilusões do mundo, dos desejos do ego e do medo. E é nesse contexto que Jesus surge. Para os gnósticos, Jesus não é um salvador que nos salva do pecado. Ele é um mestre da gnose, um emissário do plenoma que veio para nos dar as ferramentas para nos libertarmos da prisão dos arcontes. A sua mensagem não é sobre a obediência, mas sobre a libertação. A sua mensagem não é sobre a salvação, mas sobre o despertar. A prática da libertação, desapego, medo e o fim do ego. A jornada gnóstica para a liberdade é uma jornada de desapego. Ela nos convida a soltar as ilusões do mundo, que são as amarras invisíveis que nos prendem. Essas ilusões são os desejos do ego. A busca por riqueza, por poder, por fama, por aprovação. Esses são os brinquedos que os arcontes usam para nos manter distraídos, para que nunca nos lembremos de nossa verdadeira origem. O desapego para os gnósticos não é uma negação da vida, é a libertação da vida. É o ato de soltar o que não nos serve para abraçar o que nos liberta. O desapego é a nossa forma de dizer ao mundo: eu não sou o meu corpo. Eu não sou a minha riqueza, eu sou a minha alma, e a minha alma é livre. O medo é a principal arma dos arcontes. Eles nos mantêm em um estado de medo constante. Medo da morte, medo da perda, medo de não ter o suficiente. Esse medo é uma energia de baixa vibração, o alimento de sua existência. O desapego, neste sentido, é um ato de coragem espiritual. É a nossa capacidade de confrontar os nossos medos, de ver através das ilusões e de entender que a nossa alma, que é imortal, não pode ser tocada pelo mundo material. É o momento em que a nossa alma se liberta do medo e se alinha com a sua verdadeira essência, que é a paz. O Messias gnóstico, o emissário da gnose, e é nesse contexto que Jesus surge. Para os gnósticos, Jesus não é um salvador que nos salva do pecado. Ele é um mestre da gnose, um emissário do plenoma, o reino do Deus Supremo, que veio para nos dar as ferramentas para nos libertarmos da prisão dos arcontes. A sua missão não é a de morrer por nossos pecados, mas a de nos lembrar de nossa verdadeira origem. O seu legado não é a cruz, mas a sua mensagem. Jesus, para os gnósticos, é o mestre da gnose, o conhecimento interior e direto do divino. Ele não nos dá a salvação. Ele nos dá a chave para a nossa própria salvação. Ele nos ensina que a nossa prisão não está lá fora, mas em nossa própria mente, em nossa própria ignorância. E a chave para a nossa liberdade não está na obediência a um dogma, mas no despertar da nossa consciência. A mensagem da libertação e do despertar. A mensagem de Jesus, para os gnósticos, não é sobre a obediência, mas sobre a libertação. A sua mensagem não é sobre a salvação,
mas sobre o despertar. O despertar é o momento em que a nossa alma se lembra de sua origem, se liberta das amarras do mundo material e se eleva a um novo estado de ser. É o momento em que a nossa alma, como se estivesse acordando de um sonho profundo, se liberta das ilusões do mundo e se reconecta com a sua essência divina. A libertação é a nossa capacidade de viver uma vida de propósito, de significado e de paz, mesmo em um mundo de caos e de sofrimento. O despertar não é um evento que acontece após a morte, mas uma jornada que se inicia em vida. É o ato de questionar tudo o que nos foi ensinado e de buscar a nossa própria verdade. É o ato de meditar, de silenciar o ruído da mente e de ouvir a voz da nossa alma. É a prática de desapegar das ilusões do mundo, dos desejos do ego e do medo. O legado de Jesus, para os gnósticos, é um convite. É um convite para o despertar. É um convite para que cada um de nós encontre em sua própria jornada a chave para a sua própria liberdade e para a sua própria salvação. Conclusão. O despertar da consciência. A visão gnóstica da prisão cósmica, embora desafiadora, é uma mensagem de profundo empoderamento. Ela nos diz que não somos vítimas indefesas. Somos seres de luz que, em um momento de esquecimento, se perderam em um mundo de ilusão, mas que, em sua essência, temos a chave para a nossa própria liberdade. A jornada de despertar é a sua jornada para casa. É a jornada de se lembrar de sua verdadeira origem, de se libertar das correntes do medo e do ego e de se tornar o mestre da sua própria realidade. Se esta lenda o inspirou a questionar, a explorar e a buscar a sua própria verdade, deixe um like e se inscreva no canal Rotina da Espiritualidade para mais histórias de transformação. Até a próxima. Muita luz e paz para você.